Open Delivery representa uma verdadeira revolução no mercado de food service. Isso é maravilhoso, hein? Muito bem, vantagens não faltam com a padronização e a comunicação entre os participantes do mercado. Sobra mais tempo e dinheiro para investirmos nos demais aspectos do negócio e que torna o ambiente empresarial mais apto a gerar inovação e novas ideias. Muito bem, muito bem, muito bem. Eu vou chamar ele que ele vem daqui a pouquinho, em instantes. Já levantou, está preparado para levantar diretamente de Florianópolis. Que lugar maravilhoso. Muito bem, eu quero chamar aqui ao palco, eu convido ele, Célio Salles e o Guilherme Camargo. Um aplauso, 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 aplauso para as férias. Eles que são da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Brasel. Que legal, fique à vontade. Por favor, como é que estão as coisas aí? Prazer, meninos. Muito bom tê-los aqui. Fiquem à vontade. Como Pessoal, é que estão as coisas? Tudo bem? Tá funcionando aqui direitinho? Tá direitinho. Ele que vem de Floripa. Pessoal, uma oportunidade incrível estar aqui com vocês. Eu me sinto um penetra na festa dos outros, porque Imagina, eu sério. não sou do mundo da tecnologia. Vocês todos são. Então, o que uma pessoa que não é da tecnologia vem falar aqui? Rapaz, você deve ter muito conteúdo, porque um homem desses, não é possível que venha aqui e não tenha muito Mas por isso que eu vim com o técnico para contar, não me deixar mentir. O Guilherme Camargo, olha que elegância também. Seja bem-vindo. De Campinas, não é isso? Sou de Campinas. Campinas, então tá uma Florianópolis, Campinas, maravilhosamente bem representadas. Fiquem à vontade, meninos. Pessoal, boa tarde. Uma honra, um privilégio ter vocês aqui para ouvir uma história interessante. O que eu vou trazer para vocês é inspirador de novas possibilidades num ambiente de conexões e integrações. E isso muito além de tecnologia. Nós estamos falando da integração entre pessoas e entidades no mundo do varejo. No início da pandemia, vocês lembram bem o que aconteceu com os bares e restaurantes? Fecharam, né? Então, esse é o início da nossa história. Eu sou Célio Salles, sou franqueado do Bob's em Florianópolis e sou membro do Conselho de Administração da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Quando começou a pandemia e os lockdowns, foi um desespero. Restaurantes saíram correndo, tentando fazer delivery para quem não conhecia, e, de outro lado, os que já faziam aquele movimento crescendo, sem estrutura e muitas vezes, sem eficiência. Logo depois, 2 meses depois, a pressão foi muito grande. Todos queriam saber o que era delivery, e a imprensa e a sociedade também. 20 lives, 40 entrevistas em 2 meses, e aí o troco era perguntas, cobranças e pressão, se uma entidade como a Brasel, que se considera muito atuante, teria como ajudar a resolver uma série de problemas na operação do delivery de comida em restaurantes. Por isso, nós paramos para dar uma olhada no assunto e começamos primeiro analisando quais eram os problemas. Por isso, esqueci, estou acostumado a alguém passar para mim. Por isso, nós começamos analisando dores que os restaurantes sentiam logo no começo. Não vou detalhá-las, mas se vocês têm algum convívio com o restaurante, quando o restaurante operava mais de uma plataforma, mais de um aplicativo, isso ocorria ou em tablets, para os antigos ricos, ou, a maior parte dos casos, abas no computador completamente separadas. Para receber pedido do iFood era uma aba, Uber Eats outra, Rappi outra, WhatsApp outra. Isso gera, obviamente, um desconforto operacional, que não se refere só a isso, mas, por exemplo, gerenciar cardápios que eu publico em cada plataforma também é uma encrenca gigante. Além disso, dificuldade de conciliar o financeiro, estabelecer contratos, integração de PDV-RP, falta de integração com logística, tudo isso gerava um desconforto muito grande. Além disso, outras questões que geram desconforto é a falta de compartilhamento de dados de clientes e a falta de transparência sobre os algoritmos do rating nas plataformas. Eu não vou nem entrar em detalhe, que cada dor dessa dá para contar um monte. Mas, por último, em outro ponto de vista, em outro aspecto, por incrível que pareça, havia faturamento, mas não havia lucro. 80% dos custos do faturamento de delivery acabava se tornando custo variável entre custo de produto, impostos, taxas, aluguéis, quando é o caso, e taxas dos aplicativos. Ou seja, 20% não é suficiente para pagar as contas fixas. Mas a pergunta que fica é o seguinte: identificamos problemas
E como lidar com eles, né? Como reduzir ineficiências? Lembrando que em vermelho está a questão do lucro, porque um dos agressores certamente são as taxas cobradas pelos aplicativos. Independente delas serem justas ou não, elas oneram muito a operação. Como reduzir essas eficiências? Nós começamos a olhar de um outro ponto de vista. Mesmo naquela época, e mais hoje ainda, a visão clara é: o iFood tem controle sobre o mercado. Ele já tinha, naquela época, 65% a 70% de share of market, e agora, com a saída do Uber Eats, muito mais. Mas o fato é que, apesar do iFood ter dominância, isso não ocorre por falta de concorrência, ocorre por outros fenômenos, e o principal é o que nós vamos atacar. Só passando rapidamente aqui, canais próprios são importantes. O WhatsApp é uma plataforma gigante para delivery. Canais próprios, white label, telefone, aplicativos entrantes, softwares integradores de delivery, a indústria atuando, né, aqui, ó, isso aqui é interessante, a Ambev e a Coca-Cola criaram plataformas, a Coca-Cola criou uma chamada Wabi, e a Ambev criou a Guerin e a Zé Delivery para bebidas, né? Depois o sistema financeiro também começou, né? O sistema financeiro também entrou. Hoje existe uma plataforma de food delivery dentro do Inter. Da mesma forma, a Voucher Alelo, do grupo Bradesco Banco do Brasil, tem o Pede Pronto. Ou seja, eles começaram a ver o ambiente delivery como um ambiente interessante e de oportunidade. Mas o que vem pela frente tornou-se ainda mais impactante. Meta, Facebook, Instagram têm um olhar para food delivery, tanto que dentro do Instagram, que é o principal canal de mídia de restaurantes hoje, tem botão de comprar, que pode levar direto para o WhatsApp, que pode finalizar, e o WhatsApp é quase que um e-commerce completo hoje, né? Além disso, o Google criou uma plataforma chamada Food Ordering. Essa plataforma veio dos Estados Unidos, não funcionou direito no Brasil por falta de entendimento da realidade brasileira, mas dentro de buscas orgânicas, dentro do meu negócio, My Business, My Profile, pode ter indicação de delivery, links e cardápio. E, por último, a Apple, que recentemente anunciou em reunião conosco, que também está trazendo alguma novidade nesse sentido. Ou seja, todo mundo está entendendo que food delivery tem algo importante. Mas quem é que é, de fato, a revelação? São os grandes e-commerce. Os 4 maiores e-commerce do Brasil estão entrando em food delivery. A Magalu, já naquele ano, em 2020, comprou o Ikefome, depois mais 3 plataformas, e se apresenta hoje como o 3º ou 4º aplicativo do Brasil. A Americanas Delivery comprou, o ano passado, uma plataforma no Espírito Santo e já opera em 20 cidades, com planos de chegar a 50 cidades esse ano. Via Varejo e Mercado Livre anunciaram, montaram estruturas de food delivery e já testaram na virada do ano. A Via Varejo adiou o início e a Mercado Livre resolveu iniciar sua plataforma de food delivery na Argentina. E já está começando por lá. Mas por que todos eles estão olhando para o food delivery? Bom, óbvio, a recorrência, a frequência é grande, dados dos clientes são interessantes e o custo de aquisição de cliente é baixo. Por isso que o ambiente de food delivery ele não tem um problema de concorrência, ele tem um problema de relevância e de entrada no mercado. Por isso que a nossa resposta foi: como é que nós podemos favorecer o aumento de concorrência? Quais são as barreiras de entrada desses aplicativos e outros no restaurante? Basicamente, é o mesmo conceito do wallet share. Um restaurante ele não consegue, de forma assíncrona, independente, em várias abas, operar muitos canais. Ele só consegue operar 1, 2 ou 3. E se nós queremos que o restaurante se conecte com 20, 30, 40, para dar chance para todos se conectarem, para criar um ambiente de maior concorrência, e, ao mesmo tempo, sem desconforto operacional, nós temos que fazer com que tudo isso fique unificado. Por isso, nós criamos um conceito chamado Open Delivery, que é um conceito de padronização de linguagem específica do food delivery, que faz com que o restaurante, a partir de um software que ele venha contratar, possa se integrar a qualquer originador, aplicativo ou marketplace, e também a qualquer operador logístico de last mile. Ou seja, o padrão Open Delivery, ele permite a integração do software, do restaurante, do aplicativo e da logística. Detalhe importante aqui é que o restaurante não precisa ser grande. Qualquer restaurante, na verdade, o mundo dos pequenos será atendido. Aqui tem a palavra RP-PDV, que é o software para um restaurante que já tem alguma estrutura, né? Alguns podem usar através de softwares integradores, ou seja, softwares especializados só para gerenciar o delivery. Mas o mais legal é o Smart POS, que é o mundo das maquininhas Android, das adquirentes,
as quais já têm 4 opções de aplicativos integrados ao Open Delivery, ou seja, uma senhora que faça bolo ou marmita no seu prédio, ela pode receber pedidos através de um Smart POS. Isso tudo já existe. Por isso, é importante destacar, em geral, o Open Delivery tem tido alguma repercussão na imprensa, nos meios, e hoje saiu uma reportagem até no Valor Econômico. Mas todo mundo acha que o Open Delivery é uma plataforma nova, é um aplicativo e não é. O Open Delivery não é software, não é aplicativo, não é plataforma, não é pago, não custa nada, não pede inscrição. Open Delivery é grátis e disponível, ou seja, Open Delivery é um conjunto de padrões que permitem que os players se integrem, se comuniquem, e esses padrões já estão disponíveis e prontos no nosso site e, através desse, no GitHub. Os padrões que nós criamos, eles envolvem três conjuntos. O primeiro é os padrões iniciais de cardápios e pedidos, ou seja, tem que haver uma forma de, a partir da minha publicação de um cardápio padrão no meu software, que este seja, através de endpoints, oferecido para parceiros de forma personalizada. Posso mudar preços, itens ou ofertas. E, vice-versa, quando o pedido for colocado lá, que eu receba e o meu software entenda. Estes padrões já estão funcionando, já estão ativos no mundo real. O segundo conjunto de padrões se refere à logística, de last mile, que também é muito importante. E envolve solicitação de entrega, cotação de preço, se for o caso, rastreabilidade, status de pedido e mensagens de erro. Este está pronto também em teste. E, por último, um conjunto de regras para facilitar contratação, transparência de informações comerciais e conciliação financeira. Tudo isso em soluções abertas, interoperáveis, feitas pensando na realidade de cada um, porque tudo isso foi construído em ambiente open source, de governança, em grandes comitês abertos a qualquer um que quisesse participar. Com esta oferta que estamos fazendo, imaginamos uma série de benefícios a todos os integrantes do ambiente de food delivery. Primeiro, bares e restaurantes que se beneficiam, podendo gerenciar e ter acesso a um mundo muito maior de parceiros. Mas só imaginando, a conceito da cauda longa, o restaurante hoje consegue se conectar com 1, 2 ou 3. Com o Open Delivery, ele pode se conectar com quantos forem, sem esforço adicional. De outra maneira, a indústria dos softwares RP-PDV, cuja nossa parceria principal se dá através da AFRAC, ela também viu a possibilidade de se integrar a esse meio com grande entusiasmo. Além destes, também os entregadores e operadores logísticos, e aqui o destaque, existem as empresas de operação logística, mas existem os entregadores autônomos. O nosso sistema ele também vai beneficiar os entregadores autônomos, conhecidos como motocas, porque essa é uma das partes menos representadas e mais frágeis do sistema. Além destes, marketplaces. Marketplaces, especialmente os entrantes e as startups, não vão precisar criar padrões ou adotar diversas APIs, ou mesmo conceitos de integração diferentes, bastará adotar uma. E nossos foram feitos com um nível de profundidade e conhecimento impossível de qualquer outro obter. Por último, clientes serão beneficiados, sem dúvida alguma, mesmo que não tomem conhecimento. O Open Delivery é aquela camada invisível, mas provavelmente o benefício aos clientes serão pedidos mais rápidos, com menos erros e talvez mais baratos. Hoje, temos em processos de adesão e implantação uma quantidade enorme de empresas em cada tipo de conjunto de padrões. As empresas que querem aderir escolhem quais padrões o fazem ou mesmo adotam para seu consumo. Por exemplo, tanto a Lynx quanto a TOTUS estão usando padrões de cardápio Open Delivery como sua referência interna nos seus softwares. O projeto começou através da captação de patrocínios para viabilizar a montagem da estrutura, liderado pela Brasel, com as entidades AFRAC e a BO2O como parceiras. A empresa de tecnologia Matera é, junto conosco, co-criadora do projeto, foi dali que surgiu, inspirado no Pix, ideias de integração e desintermediada, e um conjunto de patrocinadores que, como vocês podem ver, até mesmo iFood e Rappi nos patrocinaram e ajudaram a construir, o que não quer dizer que eles sejam obrigados a adotá-los, né? Vou mostrar agora para vocês um vídeo. 2.000 horas de trabalho, 200 reuniões abrangendo um conselho de governança, 6 comitês e 5 grupos, totalizando 330 pessoas envolvidas diretamente na construção do Open Delivery. Um padrão, várias soluções. O Open Delivery é uma iniciativa coordenada pela Abrazel
que disponibiliza de graça um padrão de informações e interfaces para que todos os sistemas e plataformas de delivery falem a mesma língua. E o que muda com o Open Delivery? Para os estabelecimentos comerciais, agora a gestão do cardápio, os pedidos, a logística e os dados de pagamento são feitos em um único lugar, de forma integrada. Para os softwares de gestão, o desenvolvimento da integração com o canal de venda é um só, no padrão Open Delivery. Para os marketplaces e aplicativos, mais facilidade de entrada no mercado e aumento do número de restaurantes nas plataformas, além de maior agilidade para os consumidores. Para os operadores logísticos, o Open Delivery permite uma gestão integrada dos operadores logísticos com os softwares de gestão do restaurante. O Open Delivery traz diversas soluções para o mercado, por meio de padrões de comunicação que foram construídos pelos melhores especialistas, representantes das maiores empresas que atuam nos principais eixos da operação de delivery no Brasil. Open Delivery, um padrão, várias soluções. Acesse, conheça, adote e usufrua. E agora o Guilherme vai contar um pouquinho dos aspectos técnicos do nosso projeto. Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Guilherme Camargo, eu trabalho na empresa Programmers Beyond IT. A gente tem a sede em Campinas, mas já tem aí filiais aí internacionais em várias cidades. Convido todos aí a conhecer a gente no LinkedIn. E a gente está nessa parceria aí com a Brasel praticamente desde o começo do projeto, né? Então, eu estou como coordenador aí das reuniões de pautas técnicas e também como o ponto central ali de todas as dúvidas e de toda a documentação do projeto, tá? Então, o que eu vou passar aqui para vocês é um pouco do overview da parte técnica e do que a gente está entregando, tá? Não vou conseguir entrar muito no detalhe, porque é muita coisa, tá? Mas eu acho que vocês vão conseguir ter uma noção do que a gente construiu aí em todos esses meses, em todos esses grupos de trabalho aí que a gente teve no projeto. Então, o resultado de todo esse conjunto de trabalho foi uma documentação técnica onde a gente fez uma especificação com um conjunto de APIs REST, né? Então, é um padrão, uma tecnologia que o mercado todo já conhece, principalmente vocês, né? E a gente fez justamente para facilitar a entrada aí de mais players, para que não tenha, que as empresas não precisem gastar muito para desenvolver com tecnologias aí que ou são muito inovadoras ou que já estão ultrapassadas. Então, a gente viu que a API REST ainda é muito utilizada no mercado e a gente foi por esse caminho. É importante salientar aí que o Open Delivery, como o Célio já falou, ele não é uma plataforma, então, assim, a gente não tem um host próprio, né? O Open Delivery, ele é basicamente ali o conjunto de esquemas, né, JSON, para que as empresas baixem essa documentação, né, leiam a documentação e implementem nas suas plataformas. Tá? Então, assim, hoje, depois eu vou mostrar um pouco da documentação, mas basicamente é um Swagger que a gente está dando para o mercado, né, onde as empresas vão implementar nos seus sistemas utilizando aquele esquema que a gente está sugerindo aí nessa parte de foods. Tá? As ferramentas que a gente utilizou. Toda a documentação foi escrita usando o OpenAPI, então todas as APIs, os endpoints que a gente tem são complacentes ao OpenAPI e a gente está renderizando isso numa ferramenta que chama Redoc, que é uma ferramenta open source também, que a gente usou no lugar do Swagger UI, né? Então, é uma ferramenta que dá um pouco mais de flexibilidade e a UI dela é mais bonitinha, digamos assim, né? Então, não sei se vocês conhecem, mas também é uma ferramenta aí open source. E todo o projeto está hospedado no Git, né? Então, a gente tem esse repositório, a Brasel Nacional, e lá a gente tem a documentação oficial e a documentação beta. Tá? Então, já falando nisso, né? Hoje a gente está com essas duas versões. A versão 1.0, que a gente está chamando aí de 1.0, que é essa versão de release,
é onde a gente tem os padrões de cardápio e de pedido, né? Por que ela é a release, né? Se a gente não tem servidor nem nada? Mas a gente já tem empresas aí que colaboraram com o projeto que estão usando essa versão. Então, a gente fez um freeze e publicou essa versão de release, e agora a gente tem um cronograma aí de evoluções e de novas funcionalidades para as próximas versões. A versão de pré-release, né, que a gente chama, a gente tem as evoluções da versão 1.0 e os padrões que estão em beta ainda, que são os padrões de logística, de conciliação financeira, o resumo de contratos e o ambiente de contratação, né? Então, esses padrões, a gente ainda tem empresas testando esses padrões, então a gente ainda não quer lançar eles na versão de release antes de ter uma operação full aí, utilizando as APIs, né, para a gente ver que está tudo certo. Mas a gente já está em estágios avançados, aí, principalmente com a logística. Tá bom? Aí, pessoal, aqui eu pus o fluxo dos players aqui e dos endpoints. Claro que aqui é só um resumo, né? Não tem todos os endpoints, nem nada. Mas, basicamente, assim, a gente tem 3 players aí que a gente trabalha, né? O software service, que seria aí o software do restaurante, o logistic service, que seriam os operadores logísticos, e as ordering applications, que são os originadores de pedido, né? Então, basicamente, aí os marketplaces e os apps, né? A ideia começando lá do merchan, que é o estabelecimento, a ideia é que o merchan cadastre as suas informações no seu software, né? E a partir do software, todo o ecossistema ali gira, né? Então, o software vai ser responsável aí por expor APIs de cardápios para que os marketplaces acessem. Ele tem como fazer o update desses cardápios. A gente tem toda a parte de eventos do pedido, né? Então, assim, ali está uma caixinha só, mas assim, tem, sei lá, uns 10 endpoints de pedidos com todos os eventos, né? Desde a criação, confirmação, tem todo o fluxo de cancelamento de pedidos. Então, a gente procurou padronizar a vida inteira de um pedido, né? Mesma coisa com a parte de logística, né? Então, a partir do momento que ou o software ou o marketplace tenha um pedido de comida gerado, né, um pedido de food, e ele precisa contactar alguém para realizar essa entrega, né, o Célio diz aí o motoca, né? Então, a gente também tem padrões onde a gente consegue fazer a chamada, a rastreabilidade e outras APIs acessórias também, como cotação, tratamento de problemas, cancelamento. Então, todo o fluxo aí do pedido, desde a origem aí até a entrega, a gente está contemplando. E ali em roxo, a gente tem ali os padrões de contrato e conciliação financeira, que aí é basicamente o originador do pedido ali expondo alguns endpoints para que o estabelecimento consiga efetuar as baixas dos pedidos e saber aí de informações contratuais. E aí, gente, no fim aqui tem eu vou mostrar um vídeo para vocês conhecerem em si a documentação, tá? Eu fiz um vídeo navegando mesmo na minha máquina, tá? Acho que tem um laser aqui. Então, aqui a gente está no site do Open Delivery, né? openDelivery.com.br. Lá em cima a gente tem o menu da documentação com as 2 versões. Eu estou entrando na versão beta aqui, porque é onde tem tudo, tá? E aí essa é a carinha do Ridoc, né? Então, ele foi escrito todo em OpenAPI, dá até para baixar aqui o YAML, né, das APIs. E aqui eu só estou navegando, então a gente tem o repositório do Git para abrir issue. Como o Célio falou, é um ambiente totalmente colaborativo. Então, no nosso repositório do Git, a gente aceita pull requests, issues com sugestões. Se for o caso, a gente convida para participar dos comitês junto com a gente, né? Porque a gente tem um comitê, tem uma governança disso, mas ele é aberto, né? Então, a gente chegando nesse consenso, a gente evolui a documentação, tá? E, bom, aí apresentando a parte de segurança, também usa um OAuth padrão de mercado, e aí a gente entra nos padrões mesmo, né? Então, sempre tem uma explicação de como funciona a estrutura,
E aí a gente tem os JSONs em si, com os campos e as regras, o esquema em si do JSON e como implementar. Tá? Então, por exemplo, aí o cardápio, como que funciona a estrutura do cardápio, e aí o endpoint em si, onde a gente onde expõe as informações do estabelecimento, por exemplo. Né? Então, a gente tem o JSON do lado, tem todas as regras, e todos os requests, todos os responses. Então, assim, está praticamente tudo pronto para uma empresa pegar e falar, beleza, eu vou implementar. Né? A gente, por enquanto, não tem componentes ainda para já acoplar em sistemas, né? Mas a gente tá já com algumas parcerias aí para disponibilizar alguns componentes. Mas aqui, assim, vocês conhecem muito bem, não tem segredo, a gente procurou usar padrão de mercado mesmo para facilitar aí a entrada de players e tudo mais. Tá? Então, como vocês podem ver, a documentação é bem completa, né? E isso aí já passou por várias revisões e a gente continua evoluindo aí. Toda semana a gente tem comitê de evolução dessas APIs. Tá bom? Acho que da minha parte era isso aí, gente. Muito obrigado. Bom, a pergunta que fica isso aqui já existe, está funcionando, está pronto? Está disponível da forma como está colocado ali, não custa e não pede nada. Mais de 100 empresas de vários segmentos já estão em processo de adoção e algumas já adotadas, né? Mas eu destaco, por exemplo, em aplicativos, RAP em processo de implantação, Americanas Delivery em estado avançado e Pede Pronto funcionando. Por exemplo, softwares de RP de restaurantes no Brasil, todos querem, mas os grandes, de cima para baixo, os 5 maiores, os 5 já estão em adesão ou já estão aderidos. Grandes redes muito interessadas, algumas já em implantação também, Habib's, Outback, Starbucks, Quick, que representa joint venture entre várias redes. Então, nós estamos com grande interesse. E do mundo da logística, isso aqui parece sonho de consumo, né? Poder se integrar com qualquer um sem precisar ficar brigando e na jornada. Por isso, eu acho que o melhor agora é abrir a palavra para vocês fazerem tirarem as suas dúvidas. Não sei se teve perguntas. Se houver perguntas, estamos à disposição. Tem sim, tem 2 perguntas aqui que chegaram agora, estão aqui no ponto eletrônico, passando aqui. Muito bem, espera só um instantinho, meninos. Então, Carlos Derbona está por aí, o Carlos? O Carlos perguntou, como vocês planejam educar entregadores e pequenos restaurantes sem conhecimento técnico ou de negócios sobre os benefícios e adesão ao Open Delivery? Bom, na verdade, a questão do entregador é muito complexa no sentido de valorizá-los, mas, tecnicamente, assim como o restaurante, ele não vai precisar entender nada, ele vai ter que saber que o software dele, aderente, permitirá que ele gerencie aplicativos diversos em um único local. Da mesma forma, alguns parceiros de logística, já temos 3, estão desenvolvendo aplicativos para o entregador, que poderão tanto ser multiplataforma, hoje um típico motoca também recebe pedidos de várias origens, e ele poderá receber num único aplicativo. Mas, especialmente, o objetivo é desintermediar. Imagina que um restaurante típico numa sexta-feira, além dos entregadores fixos que ele tem uma fila de entregadores extras. Então, existem aplicativos sendo criados para resolver a relação do restaurante com os seus entregadores fixos e os entregadores eventuais. Obviamente que isso vai beneficiar desintermediando, mas a questão da Abrazel, não do Open Delivery, vai muito além disso. Tá? Valorizar o serviço de entrega passa por não aceitar entrega grátis, mas isso é um outro assunto. Muito bem, muito bem. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Então vamos fazer uma salva de palmas para o nosso Célio. Muito obrigado. E Guilherme Camargo. Forte, forte, vem com tudo!